Pessoal do Randolfo, tudo bem? Prof. Marcos aqui, professor de Química de vocês, dos segundos anos e dos terceiros. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a atividade que eu passei para vocês, tá bom? Antes mesmo das férias escolares serem antecipadas, por conta aí da crise que a gente está vivendo, do coronavírus, eu já havia comentado com vocês sobre a possibilidade de fazermos uma avaliação de química que não fosse necessariamente relacionada apenas aos conteúdos que nós estamos trabalhando em sala de aula, mas que envolvesse múltiplas habilidades, tá bom? Dentre essas habilidades, o que eu falei com vocês era a intenção de mobilizar a habilidade de escrita. Escrita em língua portuguesa, que é um dos maiores problemas no nosso sistema de ensino atual. E dado também o fato de que muitos de vocês gostam de escrever, eu resolvi valorizar essa habilidade que vocês têm naturalmente, tá bom? A fim de a gente trabalhar isso um pouquinho e desenvolver um pouco mais. Porque a habilidade de escrita é muito importante tanto na carreira científica quanto em qualquer outra área ou profissão. Tudo bem? Eu deixei para vocês, lá no sala de aula, criado pela diretora Valéria, a sala de vocês, as turmas, deixei um material com algumas orientações, tanto para os segundos como para os terceiros anos. Só que eu quero falar um pouquinho mais disso com vocês e tentar, na medida do possível, levantar algumas questões que podem ser dúvidas de muitos e levando em consideração que a maioria ainda não entregou o trabalho, quero dar uma ajuda para vocês aqui, ver o que eu posso fazer, tá bom? Eu vou conversar com vocês sobre alguns assuntos principais. Entre eles, a questão de pesquisa, como que nós costumamos fazer uma pesquisa, os tipos de pesquisas que nós realizamos. E também quero conversar com vocês sobre a questão da referenciação, para a gente ver um pouquinho sobre o que pode ser isso, o que é isso, referenciar um artigo, referenciar uma revista, um jornal, e saber também como fazer isso na prática. É óbvio que por ser um primeiro trabalho com vocês, eu não estou cobrando tanto assim. Os critérios de avaliação não estão tão pesados, mas eu quero que vocês desenvolvam essas habilidades também, porque vão ser muito úteis para vocês tanto agora nos trabalhos que nós vamos fazer juntos, quanto no futuro, tá bom? Primeiro, eu gostaria de abrir aqui minha tela e ler com vocês as orientações que eu passei, primeiro para os segundos e depois para os terceiros. E nós vamos dando seguimento assim, tá? Vou fazer um vídeo bastante informal mesmo. Não é bem uma videoaula, é mais um monólogo, né? Já visto que nós não estamos online com os outros. Mas se vocês tiverem dúvidas, eu vou disponibilizar o meu e-mail também nesse vídeo que eu estou gravando. E eu peço que, por favor, entre em contato comigo que eu quero ajudar vocês, tá bom? Então essa daqui é a tela do Google Sala de Aula que a diretora Valéria criou, tá bom? Tá muito bacana, os professores estão postando atividades aqui e eu acho que é uma das melhores plataformas que a gente vem usando até então. Temos agora aplicativos do centro de mídias, tudo isso, mas nossas atividades estão unidas aqui, as atividades do Randolfo, tá bom? E os professores estão postando atividades muito bem elaboradas. Então peço que vocês deem uma olhada nisso também. Aproveitando que eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês o caminho para acessar quando eu estou no navegador, sem ainda abrir o Google Sala de Aula, porque eu percebo que isso é uma dúvida frequente com muitos de vocês, tudo bem? Então aqui, quando que eu acabei de abrir meu navegador e que eu ainda não esteja no meu e-mail institucional, tá bom? Esse e-mail vocês forneceram para a diretora anteriormente, os pais de vocês, então quem já forneceu esse e-mail recebeu o convite. Quem não forneceu, precisa entrar em contato com a escola para fornecer esse e-mail, tá bom? Para vocês terem acesso ao Google Sala de Aula. Então aqui eu vou fazer login na minha conta. O meu e-mail previamente cadastrado. Minha senha já está digitada ali, então não vou precisar digitar. Mas no caso de vocês, se ainda não tiverem digitado assim, vai precisar, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui nesses quadradinhos e Google Sala de Aula.
tá? É possível que alguns de vocês consigam acessar diretamente do e-mail. Se vocês receberam o convite por e-mail, é só clicar naquele convite que vocês vão ser redirecionados para a sala de aula. Então eu vou clicar aqui. Acessei a sala de aula. Para vocês vai aparecer a turma de vocês aqui, tá? Eu tenho acesso a todas as turmas que eu dou aula, então por isso vocês estão vendo várias turmas aqui, mas não se prendam a isso. Isso é um caso particular porque eu tenho várias turmas, tá? No caso de vocês vai estar a turma de vocês aqui. Ok, vou usar aqui o exemplo do segundo E, depois eu vou usar um exemplo do terceiro ano e vamos prosseguindo assim nesse vídeo. Abrindo sala de aula, nós temos aqui algumas abas. Deixa eu puxar aqui a ferramenta aqui para baixo. Estou usando essa ferramenta de gravação, uma ferramenta para videoconferência, na verdade. Deixar ela aqui embaixo. No Google Sala de Aula, o que vocês têm? Vocês têm aqui, ó, uma guia que mostra a palavra mural, atividades, pessoas e no meu caso aqui eu tenho notas porque eu consigo postar a nota dos alunos. Não sei se aparece isso para vocês, tá bom? Acredito que não. Só aparece essas outras duas aqui. Ok. Se vocês olharem aqui nas notas, muita gente ainda não entregou para minha atividade. Pendência tem bastante. Isso daqui só do segundo E. Tem bastante das outras salas também. É importante vocês entregarem a atividade para não precisar repor essas aulas depois, tá? Essas atividades vão contar como frequência e como nota do bimestre. Sem pressão, não estou pressionando ninguém. Mas é bom que vocês entreguem, tá bom? Aqui na aba Atividades, você tem aqui acesso às atividades de diversos professores. No meu caso aqui a disciplina é Química. Então eu vou descer aqui até a guia Química e vou clicar na atividade ou atividades, visto que terão outras depois dessa, tá bom? Por enquanto só tem uma que eu postei antes da semana de recesso, tá? Alguns já responderam e já estou atribuindo notas às pessoas que já responderam. Lembrando que a minha intenção não é deixar ninguém com nota baixa, não é fazer vocês sofrerem por nota, tá? Sempre falo isso em sala de aula, não só por causa da pandemia, mas em qualquer momento eu quero que vocês aprendam. Eu não quero usar nota como um sistema punitivo, tá bom? Então eu espero que vocês façam as atividades. Se as instruções não estiverem claras, pode me procurar, que eu vou ajudar vocês de alguma forma, tá? Aqui eu vou clicar em ver atividade, para acessar a atividade de Química. E eu vou ser direcionado para uma página chamada Instruções. No caso, eu fui aqui para trabalho dos alunos porque eu sou professor e algumas guias são diferentes para mim. Mas vocês vão estar aqui nessa guia Instruções. E aqui tem a instrução. A atividade de vocês é uma atividade relativamente simples, tá? Eu quero que vocês, relativamente, porque vocês podem incrementar os artigos de vocês, tá bom? O nome da atividade é Aprendizagem baseada na escrita de artigos para blogs. O que são artigos de blogs? Eu vou mostrar isso para vocês mais adiante, mas agora eu vou ler aqui as instruções para vocês e depois comentar um pouquinho sobre isso que eu escrevi, tá bom? Para que algumas coisas fiquem bem claras para todos vocês. Então eu escrevi aqui, ó, Prof. Marco Silva, eu escrevi. Antes de iniciar a escrita dos trabalhos, leia com atenção as instruções e, se necessário, tire suas dúvidas. Esse tirar dúvidas pode ser através do meu e-mail, que eu acredito ter disponibilizado aqui para vocês. Se esse não for o caso, eu vou editar aqui o documento e vou colocar o meu e-mail aqui embaixo. Mas é possível tirar dúvidas pelo próprio sala de aula, tá bom? E é muito bom que vocês usem isso para se familiarizar. Cada turma deve se organizar em grupos de no máximo 6 pessoas. Essa instrução que eu dei antes ainda
na semana de férias, no recesso escolar, tá? Esses grupos, eu não quero que vocês vão para casa de outras pessoas. Nós estamos numa situação de pandemia, isso não deve ocorrer, tá? Não é instrução minha. Eu quero que vocês se reúnam online na medida do possível. Ah, professor, eu não tenho internet para me comunicar com os outros estudantes. Eu uso o 3G do celular, não é suficiente para fazer o trabalho. Tudo bem, a gente vai pensar em outras saídas, mas não saiam de casa. Lembrando que aqueles que não puderem fazer a atividade, eles não serão prejudicados, mas terão que repor essas aulas depois. Então, aqueles que podem fazer agora, eu recomendo que façam, porque depois serão as atividades do terceiro ou do segundo bimestre, mais as atividades que ficaram para trás. E aí é bastante coisa para fazer, tá? Então, quem pode, faça agora, não deixe para depois. Grupos de máximo 6 pessoas. Eu geralmente não ligo para o número de integrantes de grupo, mas para esse caso, uma atividade online, acho muito mais produtivo grupos reduzidos. Já é um limite bastante grande, 6 pessoas. Então tá um limite legal, tá? Podendo cada grupo conter menos integrantes, então não ligo se tiver 2 integrantes, um integrante, 3 integrantes, mas eu não quero que vocês ultrapassem um limite de 6 pessoas. Tudo bem? É claro, trabalhos podem ser muito bons ou muito ruins, independente de ter uma ou 6 pessoas, tá? Uma só pessoa pode fazer um trabalho excelente, como 6 pessoas podem fazer um trabalho ruim. Isso diz respeito ao próprio grupo, à vontade do grupo de fazer o trabalho, do que a quantidade de pessoa em si, tá bom? Então por isso não tem problema se é menos ou mais. Vocês decidam entre vocês. Não vou ter problemas com isso, não vamos ter problemas com isso. Cada grupo deve elaborar um artigo de divulgação. O que é um artigo de divulgação? Nós vamos falar sobre algum tema. Eu passei algumas sugestões aqui para vocês. Vocês podem dar títulos diferentes, não preciso usar isso aqui. Na verdade, não são títulos, são sugestões de temas, que é diferente de títulos. E vocês podem explorar isso daí, das diferentes perspectivas que eu sei que vocês têm, tá bom? Esses artigos de divulgação de blogs, ou seja, um artigo na linguagem um pouco mais coloquial do que um artigo formal, mas sem utilizar os jargões próprios da língua, né? Da língua falada, mas uma escrita voltada como se fosse uma escrita de internet. Eu passei alguns exemplos e já vou explorar isso com vocês aqui. Sempre a escrita na linguagem de blog, embora eu falo que ela seja menos formal, ela não deixa de ser formal. Então ela continua respeitando a língua portuguesa, tá? E utilizando o editor de texto Word ou o Google Documentos, que faz parte aqui das ferramentas do Google. Eu acho muito mais fácil que vocês utilizem essa. Lembrando que não serão vocês que postarão esses artigos no blog. Eu irei postar essas atividades de vocês com a devida autorização de cada grupo, se vocês concordarem, num blog que eu estou criando aqui, Alunos do Randolfo, que é um blog especial. Talvez até mude o nome desse blog para alunos de Química do Randolfo, acredito que eu vou fazer isso, que é um blog especial para a nossa disciplina. Não tem a ver com a página da escola e não é uma ferramenta a mais, é apenas um repositório onde nós poderemos colocar esses arquivos, visto que são arquivos digitais, e eles não estarão perdidos, como numa pasta no computador ou como os arquivos impressos que tradicionalmente são feitos dentro das escolas. Eles estarão lá disponíveis para leitura das outras turmas e serão úteis em outros trabalhos. Por isso eu peço que vocês caprichem na escrita, tá bom? Ok. Os artigos deverão ter no máximo 2 páginas. Não quero artigos muito longos. Professor, meu artigo tem 1 página. Legal. Se o artigo está bem escrito, se você se preocupou com a fonte, tudo isso, perfeito, não tem nenhum problema. Não quero artigos longos mesmo. Eles devem ser devidamente formatados, aí seguem aquelas normas famosas ABNT. Quem não conhece, dá uma pesquisadinha sobre isso. Existem normas técnicas para muitas coisas. Há uma tomada que eu tenho em casa, existe uma norma técnica, provavelmente da ABNT, para essa tomada, o formato dessa tomada. A televisão tem uma norma técnica para a construção da televisão. Todas as coisas têm uma norma técnica de algum lugar. Saneamento de água, existe uma norma técnica, que não é a BNT, é outra norma voltada
para o saneamento de água, é uma norma ambiental. Sempre existem normas, tá? Com a linguagem textual escrita não seria diferente. Nós temos normas de espaçamento, normas de tamanho de fonte para textos acadêmicos, normas de alinhamento, tudo isso daí existem normas. Eu provavelmente vou gerar um documento para vocês orientando a escrita, com exemplos de formatação, para aqueles que ainda não dominam isso daí começarem a aprender. Onde eu vou usar isso? Vocês vão usar em muita coisa, no curso técnico, todas essas coisas aí vocês utilizam, tá bom? Ou no curso técnico, uma escrita para um chefe, vocês têm que usar uma linguagem formal, bem formatada, seguindo as normas da BNT, as normas próprias da língua portuguesa. Então isso vai ser muito importante para vocês. Eu chamo isso de aprendizagem transdisciplinar, não é nem interdisciplinar. Envolve muito mais conceitos do que a própria química, tá bom? Coisas que vocês vão usar no dia a dia. E eu espero que vocês consigam desenvolver isso daí e aprender, principalmente, porque essa é uma ferramenta de aprendizagem que eu estou usando com vocês, a escrita de blog. Em seguida, depois que vocês fizerem o texto, formatarem, vocês irão enviar por meio da plataforma Sala de Aula, como resposta a essa atividade, tá? Cada um recebeu um link para a atividade, vocês vão clicar em responder essa atividade, tá? Em devolver um arquivo para mim, e eu vou querer esse arquivo aí. É um link, eu fiz no Google Documentos, não um link de site que vocês precisaram, um link do artigo que vocês construíram, eu fiz no Documentos, beleza, me manda aqui eu acesso. Lembra sempre de liberar o acesso para quem tiver o link. E eu fiz no Word, me manda o arquivo Word, tá bom? Eu prefiro que não me mande PDF. Alguns alunos podem me mandar PDF. Eu prefiro que não seja assim, porque o PDF é mais limitado quanto à edição. E eu preciso ter acesso para modificar o texto de vocês quando necessário, com as instruções, ou mesmo se forem pequenas coisas a se reparar, eu posso fazer essa modificação e indicar para vocês como foi modificado, devolver o artigo para vocês aprenderem, tá bom? Uma coisa muito importante, falando agora sobre uma metodologia simples de pesquisa, é uma coisa que precede qualquer escrita de artigo para qualquer coisa. Antes de escrever, a pessoa precisa ler muito. Eu li um site, foi o primeiro site que eu vi, e não estou falando nem de qualidade do site, estou falando de número de coisas lidas. Pode ser uma coisa excelente. O primeiro site que eu achei é um site excelente, uma referência na área, uma pessoa que trabalha com aquilo, que escreveu aquilo, é um site de universidade, tudo bem. É até bom que seja uma boa referência, não é esse o problema. Mas agora nós temos que estar atento que uma única opinião sobre um assunto é uma opinião muitas vezes vaga. Tá bom? Não que esteja incorreto, às vezes o texto que você pegou está certo, está bem elaborado, a pessoa pesquisou muito bem, foi a campo, desenvolveu pesquisa, mas nunca confie em uma só opinião. Procure mais de um texto para fundamentar a sua ideia, tá? Isso daí a gente já faz na vida real. Quando você vai tomar uma decisão, você não acredita na palavra de uma só pessoa. Você acredita, isso é ruim. Você precisa ter uma segunda posição, uma segunda pessoa que tenha vivenciado aquilo para te dar recomendações. Tá bom? Ok, depois que vocês fizerem essa pesquisa, eu recomendo que façam uma pesquisa ampla, mais de um site, mais de uma opinião. Tem ideias diferentes, beleza, apresente essas ideias diferentes no texto. Indica isso, que são ideias diferentes, que você está refletindo sobre aquilo. É legal, não tem nenhum problema, tá? Você não precisa pegar somente textos que apoiem o que você diz, textos que dizem a mesma coisa da sua visão de mundo. Podem ter textos que dizem outras coisas e você simplesmente vai discutir e comparar com aquilo que você já tem em mente através das pesquisas, tá bom? Daquelas que pensam a mesma linha de raciocínio. Se forem coisas conceituais, aí já fica mais difícil. Tem um site que vai ser mais raso, um conteúdo que não se preocupa tanto com a fidelidade do assunto, outros vão ser mais confiáveis. Aí a gente tem que tomar cuidado e verificar essas fontes, tá bom? Sempre que precisar de ajuda para verificar algo, pode contar comigo que, na medida do possível, eu irei ajudar. Caso vocês façam em grupo, no artigo eu quero que vocês coloquem um e-mail de um de vocês, o representante do grupo, tá? Não é representante da sala aqui, é um representante do grupo, uma pessoa que vai responder meus e-mails de resposta para vocês,
em nome do grupo, tá? E repassar, obviamente, essas informações para todo mundo do grupo. Isso que eu estou falando serve até o momento aqui para todos, inclusive os terceiros anos, tá bom? Terceiros anos. Agora aqui é específico para os segundos, tá bom? Essa modalidade de escrita, ou seja, a escrita para blog, é comum nos sites de entretenimento, notícias, esportes, curiosidades científicas ou mesmo curiosidades cotidianas. É muito comum essa linguagem de escrita para blogs, tá? E vocês acham diversos sites, na verdade vocês estão muito acostumados com isso. Hoje nós temos o Facebook, onde a maioria consulta as informações, mas muitas dos links que estão no Facebook são links para matérias de blogs, tá? Então você vê lá, descobriram a cura para tal doença, tá lá no Facebook, uma pessoa postou lá no Facebook, você vai ter que clicar nesse link. Raramente está postado mesmo no Facebook. Ele vai te levar para um blog, para uma página que contém essas informações, beleza? Vou clicar aqui em um deles, mas eu serei breve, tá bom? Afinal de contas, eu não quero fazer publicidade de sites, mas eu deixei aqui para vocês alguns exemplos de sites que são nesse estilo. Temos aqui o Mega Curioso. Entra aí depois nesse site. Nós temos muitos artigos aqui. Não que vão pesquisar, eu falo de site para o aluno de um tema, as pessoas só vão naquilo que eu falei. Não, gente, vamos além. O professor é uma pessoa limitada, tá? Eu sei muito menos do que vocês imaginam. Isso é natural, todos nós. Por mais que uma pessoa saiba, ela nunca sabe tudo. Então vocês são capazes de ir atrás de informações. Procurem muito mais do que aquilo que eu mostro, tá bom? Temos aqui outros exemplos de sites. Vocês pesquisem essa linguagem de blog aí, sites que são em sua plataforma blog. Eles têm uma linguagem daquele estilo, tá bom? Uma coisa que eu falo para vocês, isso também serve para todos do terceiro ano, para qualquer pessoa, não importa se é do ensino médio ou da graduação, ou não está mais na academia, no âmbito acadêmico, está trabalhando. Isso serve para qualquer um. Nunca copie nada de ninguém sem dizer que foi outra pessoa que fez. Isso é honestidade, tá bom? Isso não é nem questão de regra. Existe uma regra para isso, que é o plágio, que a gente não pode cometer, mas é uma questão de honestidade. Se eu escrevo uma coisa que não pertence a mim, eu tenho que dar o devido crédito a outra pessoa, certo? Isso daí é uma questão correta a se fazer. E nos trabalhos, isso costuma gerar problemas. Se eu copio alguma coisa e submeto, principalmente enviando para revistas, para eventos científicos de escolas ou faculdades, se eu uso artigo de outra pessoa e eu não referencio essa pessoa, eu incorro em plágio. E plágio, inclusive, é um fator de eliminação de artigos em eventos, tá? Inclusive crime. Porque eu estou roubando a ideia de outra pessoa, essa é a palavra correta, tá? Se eu não escrevo de quem é, eu estou me apropriando indevidamente do que outra pessoa pensou. Então eu tenho que dizer de quem é a ideia original. Eu me baseei na ideia dele, ok, tudo bem. Nós vamos valorizar a sua ideia, que você se baseou, porque provavelmente você escreveu algo em cima daquilo e complementou. Mas diga sempre de quem é a ideia original, tá? A não ser, é claro, que foi uma coisa que você pesquisou, não na internet, você foi a campo, encontrou, fez uma nova descoberta, aí você vai encontrar outros meios de relatar isso e falar, olha, essa descoberta é minha, tá? Mas raramente uma descoberta vai ser puramente nossa. Raramente, muito raramente. Porque a gente se apoia naquilo que outras pessoas já construíram, afinal somos humanos. A civilização só está nesse nível por conta das descobertas que outras pessoas fizeram e nós nos apoiamos nelas. Nós podemos construir a partir do que outros já construíram. Isso que é legal de ser humano. Ok. Existem algumas instruções aqui na lição em relação à forma que vocês devem dar os devidos créditos às pessoas. Eu copiei diretamente o que ela escreveu. Tem duas formas de fazer isso. Se eu copio diretamente as palavras de outra pessoa em um outro artigo ou site, eu tenho duas formas de fazer, obviamente, como eu falei, mas eu tenho uma forma que eu levo em conta 3 linhas no máximo, copiei 3 linhas do que a pessoa disse, é sempre bem limitado, não é legal fazer cópia
completa do texto de outras pessoas, tá? Afinal de contas, se eu quiser ler outra pessoa, ler o texto da outra pessoa, pode ir no original, não precisa do texto copiado. Então a gente tem que tomar cuidado também com a quantidade de texto que a gente copia de outras pessoas. Então, se houver 3 linhas, vocês têm eu peço que vocês leiam aqui, vocês têm uma instrução para essa referência com até 3 linhas. Passou de 3 linhas, outra instrução, tá bom? Ok, se vocês citarem indiretamente alguém, o que significa? Eu estou me baseando na ideia dessa pessoa, mas sem necessariamente copiar as palavras dela. Ela escreveu, eu estou falando, olha, fulano disse isso, isso e isso é relevante para o meu artigo de tal forma. Beleza, isso é uma citação indireta, que a gente chama de paráfrase. Essa citação indireta tem uma regra também, e ela precisa constar o dono da ideia original. Tá? Embora você tenha citado, as palavras sejam suas, você se baseou em alguém, se baseou em alguém, você precisa dar os devidos créditos à ideia, tá bom? Não as palavras, Jair. Ok. Passando tudo isso, bastante coisa de instruções aí, eu chego no escopo principal desse trabalho, tá? Vocês vão ver que não é muita coisa, embora vocês tenham que tomar bastante cuidado na escrita. Não estou sendo tão exigente, então não se assustem, não quero um super artigo aqui. Já recebi alguns artigos. Eu aponto sempre o que precisa melhorar no próximo trabalho. Então essa é a primeira experiência de vocês. Eu estou contando que alguns de vocês vão ter algumas dificuldades e a gente vai resolver isso, não tem problema, fiquem tranquilos. Mas eu quero que vocês se esforcem para escrever e a gente desenvolver essa habilidade, tá? Aqui eu dei uns temas para vocês. Por exemplo, as transformações químicas envolvidas na fabricação de medicamentos. Todos os assuntos que eu dei como sugestões fazem parte do ano letivo de vocês, do bimestre de vocês, tá bom? Então, todos eles seriam apresentados em algum momento em aula. E eu quero inverter essa sala de aula, então, fazer vocês pesquisarem isso daí para a gente discutir depois. Lembrando que cada grupo vai fazer uma coisa diferente. Pode ser que isso resulte em um debate entre os grupos e favoreça o nosso aprendizado, tá bom? E o que eu peço? Como eu disse no começo desse vídeo, são apenas sugestões de temas. Temas não é título de trabalho. Não adianta você copiar. Eu vi que algumas pessoas já me enviaram e fizeram o correto. Viram um tema, acharam legal o tema, foram lá e propuseram um título. E falaram do tema, tá bom? Vamos aqui pensar, ó. Eu tenho as transformações químicas envolvidas na fabricação de medicamento. Esse poderia ser o título do meu trabalho? Em determinados casos, sim. Mas vamos usar a criatividade. Poderíamos pensar aqui na indústria de dipirona. E eu faço um título relacionado à indústria de dipirona. Tá bom? Eu poderia pensar em diversos títulos aqui para isso, e tudo ligado à criatividade do meu trabalho. Título limita o trabalho. Então, o que acontece? É legal que vocês peguem o tema, escrevam sobre ele, e no final, quando vocês tiverem escrito sobre aquele tema, vocês pensem no título. Não façam o primeiro título, é uma sugestão minha, tá bom? É uma coisa que eu costumo fazer quando eu escrevo algum artigo. Eu primeiro escrevo, e depois eu penso como eu vou chamar aquilo que eu escrevi, tá bom? Essas são as sugestões aqui para o segundo ano. Para o terceiro ano não tem muito mais do que isso, muda apenas o tema, tá? E eu já vou falar nesse mesmo vídeo para não encompridar muito aqui. Vou clicar aqui no material do segundo ano, em atividades. Tem bastante também trabalhos passados pelos professores. E o meu está em algum lugar por aqui. Aqui, ó. Química. Aprendizado baseado na escrita de resumos científicos. Aqui, desculpa, mudou um pouquinho. Não é mais... Para os terceiros anos, não é a mesma proposta que para os segundos. Para os segundos é a escrita de blogs, linguagem de blog. A linguagem do terceiro ano, visto que vocês já estão saindo da escola, ainda continua com a mesma formalidade que eu pedi anteriormente, formatação, todas essas coisas, mas eu peço que vocês pesquisem em fontes de pesquisa um pouco mais profundas, como, por exemplo, sites de universidades, sites médicos,
a Organização Mundial da Saúde ou sites da ONU, todos esses sites que têm uma proposta um pouco mais formal, uma pesquisa um pouco mais abrangente. Vocês vão evitar as pesquisas em blogs. Então, no caso de vocês, não é recomendado que vocês pesquisem em Manual da Química, Brasil Escola, todos esses sites aí eu até recomendo para os alunos do segundo ano, não que deles seja mais fácil, eles também vão ver que é muito difícil filtrar o que diz esse site, porque muitas coisas dentro dos blogs pode não ser confiável, é um trabalho bastante amplo também. Mas de vocês eu quero que vocês sejam mais específicos terceiros anos, quero que vocês procurem em artigos de universidades, não só das universidades públicas, temos bons artigos de universidades privadas, pesquisem esses artigos também, principalmente da PUC, alguns artigos do Mackenzie também, tem bons pesquisadores, mas se vocês quiserem, se não conseguirem acessar desses artigos, vocês têm uma vasta pesquisa de universidades públicas. A Unicamp publica artigos muito bons, muito bem embasados. Na verdade, é contada como uma das melhores, se não a melhor universidade do país, tá bom? Nós temos artigos da USP, artigos da UFSCar também, que produz alguns artigos, principalmente na área acadêmica. Temos artigos da Unesp, que são artigos muito bons também, bons pesquisadores, e diversos sites assim principalmente de eventos de universidade, onde é dada a oportunidade para pessoas não só daquela universidade, mas de outras universidades publicarem também, tá? Artigos internacionais, quem domina outros idiomas, pesquisem também, tá bom? Nós temos alguns repositórios de informação que são próprios aí da escrita acadêmica das faculdades, que é legal vocês procurarem. Nós temos aí os anais de evento, que são documentos gerados após o evento, como uma reunião de estudantes, que consta ali o que foi feito, então tem trabalhos das pessoas que participaram do evento. Nós temos também alguns sites que são repositórios aí de artigos científicos, como esse Elo, por exemplo. Nós temos diversos outros. Vocês vão descobrir muitas coisas pesquisando aí nesses sites, pesquisando por sites em si. E nós temos, enfim, um mais fácil aí para vocês acessarem, e que eu recomendo que vocês comecem por ele, que é o Google Acadêmico. Tá? O Google Acadêmico não é necessariamente um repositório, mas é um indicador de diversos sites, com um post mais acadêmico. Então ele não vai te mostrar links de blog. Vamos, por exemplo, aqui fazer uma pesquisa sobre... Vamos pensar em um assunto aí. Termodinâmica. Se eu pesquiso isso no Google normal, eu terei muitos artigos aí de blog, do Wikipedia, que não é legal para os terceiros anos utilizarem. Na verdade, não entra nem para os segundos, tá? Mas nós teremos muitos artigos aí, principalmente de blog, essa ação. Agora, no Google Acadêmico, a gente vai achar mais livros, artigos de universidade, teses de mestrado e doutorado, tá bom? Teses de doutorado, monografias aí também. Então a gente vai ter bastante coisa aqui no Google Acadêmico, tá? Explorem sempre. Existe muita coisa na internet, mas nem tudo é bom, tá? Internet, embora não seja realista, a imagem que se constrói de um iceberg da internet, onde tem coisas boas e coisas ruins, não é necessariamente pouca coisa boa na superfície e muita coisa ruim numa parte mais profunda da internet. Não é assim. Mas existem, a mesma proporção que existem artigos bons na internet, existem artigos que não são confiáveis, tá? Informações erradas, escritas por pessoas que não dominam um determinado assunto, que são apenas entusiastas de determinadas áreas. Então, evitem essas informações, tudo bem? No mais, espero aí, vou deixar aqui o meu e-mail para vocês, contato comigo. Lembrando que o envio de materiais eu quero pelo Google Aula, mas aí se precisarem de alguma ajuda, pode entrar em contato direto. Estou disponibilizando o meu e-mail para vocês, tá bom? Vou escrever aqui. Tudo bem? Esse é o meu e-mail aqui. Podem entrar em contato comigo.
que na medida do possível eu quero ajudar vocês, tá? Eu espero que esse vídeo chegue para o máximo possível de estudantes ainda essa semana. Eu irei colocar, e se eu preciso fazer, um prazo para essa atividade. Lembrando que o nosso bimestre fecha dia 29 de maio. E eu preciso passar pelo menos mais uma atividade para vocês aí, para essas próximas semanas, tá bom? Nós temos aí praticamente 4 semanas, quase 5, contando com hoje, né? E espero que vocês façam aí um bom trabalho e que principalmente aprendam muito com isso. Essa é uma situação que a gente nunca viveu antes. Essa ensino à distância, a pandemia, tudo isso daí na nossa mente, todo mundo em casa, a diversão agora mais acessível, porque antigamente a gente tinha que estar na escola às 6h50 da manhã, agora a gente pode estar no videogame, fazendo qualquer coisa durante o dia. Mas vamos usar uma parte, pelo menos uma parte do nosso dia para um aprendizado produtivo. Vocês também têm aí o centro de mídia, outras coisas. Não estou pedindo para vocês deixarem isso, é muito importante que vocês entrem, tem professores ensinando muitas coisas boas lá, tá bom? É um aplicativo aí que o Estado pensou e que está funcionando, achei uma coisa muito bacana. Estou acompanhando, posso ajudar vocês com os conteúdos de lá também, mas não vamos esquecer aqui da nossa atividade do Randolfo, tá bom? No mais, abraço a todo mundo aí, me procurem com qualquer dúvida, sempre estarei aí para ajudar vocês. Tchau, tchau!